Ora, viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página, que é o nosso canal do YouTube, Só para Esclarecer. Esta é uma página criada com o objetivo de trazer esclarecimento em várias áreas da vida, desde a política, a religião, cultura, sociedade e teologia. E temos realizado várias lives onde nós abordamos assuntos diversos. No sábado antepassado, já estive aqui com estes dois grandes homens de Deus. Na sexta-feira antepassada, que é o Jordan Rangel e o J. Florentino, dois pastores, dois teólogos, dois angolanos residentes no Brasil. Para vocês que estão aí do outro lado, eu não vou conseguir ver vossos comentários. O pastor J. Florentino hoje está no comando aí da gestão do tráfego hoje da nossa página. Ele é que vai ler, vai ver vossos comentários. Eu só consigo ver eles dois aqui. Bem, dando prosseguimento à nossa live passada, sobre paternidade espiritual. Já deixamos claro aqui no live passado de que Deus é o Pai dos espíritos, quer sejam eles angelicais ou humanos. A Bíblia está cheia de passagens que diz que aquele que nasce de novo torna-se um filho especial de Deus. Até porque Deus é Pai de toda a humanidade, no sentido natural. Mas no sentido espiritual, no sentido sobrenatural, a todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, estes recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a nossa questão baseou-se no facto de que, dentro do profetismo, não digo apenas angolano, mas africano, criou-se uma ideia de paternidade espiritual, no sentido de um homem praticamente usurpar o lugar de Deus, de enxertar outra pessoa no mundo profético. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que distribui dons à igreja, é o Espírito Santo que dá os dons espirituais, e Cristo é que dá os dons ministeriais. Ele deu uns para profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas. Então, nós acreditamos que existam homens com ministério e dons proféticos, mas rejeitamos aqui claramente essa ideia mística de que o indivíduo te introduz no ministério profético, você passa praticamente a depender da espiritualidade dele, ele passa a ser o intermediário entre você e Deus. Mas eu não vou me alongar hoje, até porque muitas das pessoas que defendem a paternidade espiritual nesse sentido e a cobertura espiritual se baseiam em textos bíblicos. Na sua maioria, textos que resultam de exegese e não de uma exegese. Ou seja, os que estudam teologia sabem que nós não devemos ir ao texto com nossos pressupostos e introduzir ao texto aquilo que nós gostaríamos que o texto dissesse. Mas o exegeta, ele tira de dentro para fora, ele vai no texto e ele, no entanto, busca saber qual era a intenção do autor, como é que os leitores primários perceberam, e ele traz para fora a explicação de acordo com a intenção do autor. E muitas pessoas do ministério profético citam uma porrada de textos bíblicos, mas na verdade são textos descontextualizados, tirados do seu contexto. Eu estou aqui com dois teólogos, como já falei, angolanos. Isso é que me dá mais orgulho. Saber que nós temos agora teólogos angolanos que podem dar resposta a que nós chamamos de teologia para o contexto africano. Se a luta do passado era a cristianização da África, hoje nós estamos lutando para a africanização da nossa teologia, que responda aos nossos problemas. Problema da Angola. Pastor Jordan Rangel, seja mais uma vez bem-vindo e fala-nos aí quais textos bíblicos as pessoas que defendem a paternidade espiritual e defendem também a cobertura espiritual usam. Como teólogo, como você pode desconstruir a exegese feita nestes textos e como devemos interpretar estes textos? Boa tarde a todos, boa tarde, pastor Cianuque. Um privilégio estar aqui. Olha, existem vários textos
mas vários textos que são usados para de certa forma, poder falar sobre essa questão da paternidade espiritual, não no sentido correto da paternidade espiritual, mas no sentido em que tem sido desenvolvido, ok, em Angola, essa paternidade, digamos assim, abusiva, ok? Existem vários textos, então, mas uma das coisas que nós precisamos saber é que esses assuntos, normalmente, eles não são pregados com um embasamento bíblico fiel, ok? Eles passam por uma alegorização de textos, ok? Para formar uma determinada doutrina que chega a beneficiar um determinado grupo. Ok, então, lembrando que o evangelho se tornou uma fonte de rendimento para muitas pessoas, ok, se tornou uma fonte de rendimento para muitos jovens, para muitos pastores. Então, as pessoas acabam, de certa forma, ok, precisando fazer alguma coisa para que não venham a passar fome. Okay? E uma das coisas usadas, digamos assim, dentro do contexto atual, para que haja um sustento dos pastores, mesmo que sejam maus gestores, digamos assim, da igreja do Senhor, é a paternidade espiritual, porque ela coloca um determinado nível, digamos assim, no pastor, em que todo mundo tem que render, digamos assim, suas finanças, tem que entregar suas finanças ao pastor. Então, temos, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés, quando diz: eu sou Deus e teu pai Abraão, Isaac, ok, e Jacó. Esse texto é muito usado para a questão da paternidade, em que muitos pastores, quando eles pregam, eles perguntam: quem é o teu pai? Qual é a tua origem? Ok? Ou quando Deus ele se manifesta para você, ele não se manifesta, ok? Ele não se lembra de você, ele se lembra do teu pai, ok? Essa ideia é muito usada de que Deus, quando ele se manifesta, ele se manifesta por intermédio do seu pai, ele vai usar o nome do teu pai, ok? É como se o seu pai fosse aquele meio, ok, de contato entre você e Deus. Então, antes de você, ele vai se apresentar pelo seu pai, ok? É o texto que eles usam quando eles falam de Abraão, Isaac e Jacó. Quando, na verdade, você percebe que essa forma de Deus identificar-se, sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, primeiro, passa por uma maneira de Deus apresentar a sua imutabilidade, ok? Um Deus que não muda, ok? Por qual razão? Você percebe que quem escreve esse livro é Moisés. Então, Moisés escreve, ele nasce num determinado contexto, o contexto egípcio, em que os deuses, eles são produzidos, um dia nasce um novo Deus, ok? Passa um dia, passa um mês, nasce um novo Deus. Um novo acontecimento vai aparecer ali, um novo Deus acaba por existir, ok? Então, eram eles deuses, vários deuses que existiam no Antigo Egito, ok? E quando Deus vai se apresentar para Moisés, então ele vai apresentar a sua imutabilidade, ok? Eu não mudo, ok? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu continuo sendo o mesmo, e eu sou o teu Deus. Quer dizer que de geração em geração eu continuarei sendo esse Deus que não muda. Não existem outros deuses, não existirão outros deuses. Porque não existiu Abraão não teve um outro Deus, Isaac não teve um outro Deus, Jacó não teve outro Deus. Então, há essa imutabilidade, okay, apresentada por Deus nesse texto. Agora, uma das coisas que você percebe também nesse texto é a questão da esterilidade. Ok? Você está lidando com três pessoas que lidam com a esterilidade. Ok? Três pessoas que lidam com a esterilidade, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó. Em suas famílias, em suas casas, eles tiveram problemas de esterilidade, ok? E quando você olha para o problema de esterilidade, é como se fosse o fim da história, ok? O fim das coisas. Parece que as coisas não vão mais para frente. Quando você olha para Isaac durante 25 anos, para Abraão durante 25 anos, ok? Parece que a promessa não vai se cumprir. Parece que tudo vai terminar com ele, ok? Tanto que ele fala para Deus: mas como assim me tornar pai de uma grande multidão se o meu herdeiro é o servo, ok? Então, tem a questão da esterilidade que é aflorada nesse texto. São os três homens, ok, que tiveram problemas dentro das suas famílias de esterilidade, como se as coisas fossem terminar, como se as promessas de Deus não fossem se cumprir, ok? E Deus aparece dessa forma, ok? Para lembrar a
está falando sobre os dons espirituais no livro de Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Então, vem de cima para baixo, porque a palavra que Paulo usa ali, fanerosis, dando a ideia dessa manifestação que é de cima para baixo. Então, a unção vem de cima, a unção vem de Deus. Então, não existe, biblicamente, não há respaldo bíblico para dizermos que quando você sai de uma igreja, automaticamente aquela unção deixa de acompanhar você, até porque não tem uma igreja que tem uma unção específica, porque se estamos em Cristo, temos uma única unção, a unção que o pastor tem é o tempo, ok? Agora, vai depender da maneira como nós vamos mergulhar nisso, como vamos desenvolver, okay? Como vamos permanecer nisso aí depende de cada pessoa. Okay? Existem pessoas que se aprimoram, se afloram mais, se mergulham mais na unção de Deus, okay? No Espírito de Deus, na intimidade com Deus. Isso é perceptível, nós conseguimos perceber isso. Mas não há essa ideia de sons diferentes. Okay? Estamos a falar aqui do Novo Testamento. Okay? Que uma igreja tem um determinado tipo de unção, e se você sai para você e um anjo daquela igreja, não existe isso. Okay? Biblicamente, os anjos foram direcionados para os filhos de Deus, para servir aos salvos, para servir o propósito de Deus para a vida dos salvos. É isso. Não especificamente para um lugar, para uma igreja. Boa, pastor J. Florentino, a bola agora é com você. Você parece que é o mais radical e vai já dizer aqui que é diabólico, né? Vamos lá, pastor J. O que você acha sobre esse cenário de cobertura espiritual e paternidade espiritual dentro do nosso contexto angolano-africano? Bom, enquanto isso, desculpa, vou pedir o pastor Jordan Rangel, não sei se é isso, as pessoas estão comentando que tem eco quando ele fala. Não, quando você fala, não sei se é melhor usar como eu estou usando aqui o auricular ou não, para ver se o eco vai diminuir. Pastor, está à vontade, pode falar. Eu vou ser muito específico para ajudar os irmãos que estão nos acompanhando. A primeira coisa, cobertura espiritual não existe. Não tem embasamento bíblico para cobertura espiritual. Tá? Esse termo é muito usado no contexto do quê? Hoje, por algum tempo, agora talvez não mais, tinha muitos crentes sem um referencial congregacional. Hoje há uma valorização, uma volta ao congregacionalismo, à igreja local, à membresia, tá? Mas antigamente, quando o movimento em si do pentecostalismo, do neopentecostalismo chegou, dos pregadores itinerantes, tudo isso, tinha muitos que não tinham uma referência congregacional. Eu ouvi muito desses pregadores, muito desses crentes, dizendo, eu estou aqui, não estou sozinho, eu vim com a cobertura espiritual do meu pastor, não sei se é que. Então, essa cobertura espiritual era um termo sinônimo, talvez, de que eu vim aqui com consentimento, ou com a palavra bênção, ou mesmo com autorização do meu pastor. Tá? Se for isso a equivalência do termo, sim, mas não precisa. Esse termo cobertura espiritual tem causado já muita confusão e muito dano. Então, não existe cobertura espiritual. A única pessoa que pode te cobrir espiritualmente é Jesus Cristo, tá? É a única pessoa que cobriu você espiritualmente. Então, não existe pastor, apóstolo, profeta, Deus, que segundo Deus, homem, Deus não sei se é da onde. Não existe. O único que pode nos cobrir é Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que falou aqui da mamatina, né? Existe papá Tino, papá Antônio, papá não sei se o quê, então também existe mamatina, né? O segundo ponto da mamatina, a fala da mamatina e de muitos sobre os anjos da igreja. Anjo da igreja existe? Existe, querido. Existe anjo da igreja, sim. E esse fundamento está
no Apocalipse, no livro do Apocalipse, tá? Mas também está lá a interpretação, capítulo 1, versículo 20 do Apocalipse. Aí começa a explicar exatamente essas figuras. Começa a falar o calendário, explica o que é calendário, explica o que seria as 7 estrelas, tudo isso. Um anjo da igreja, nada mais, nada menos do que o pastor da igreja, tá? Fica atento. O pastor da igreja é o anjo da igreja. É isso que o livro de Apocalipse diz quando está falando do anjo da igreja. Bom, só para ajudar você, a palavra anjo é do original do grego de angelo, tá? A mesma semântica da palavra evangelo, é? E quem trazia a mensagem, angelo, era o mensageiro, a pessoa que levava a mensagem, tá? Ele levava evangelo, que significa evangelho, mensagem que nós temos hoje. Então, quem é um anjo? Um anjo é o mensageiro. Eu acho que os irmãos agora estão entendendo. Então, não fica tremendo, nem se caga, nem se mija, quando um pastor te dizer, um anjo, não sei se... Não está falando nada mais do que o mensageiro do evangelho, né? Da pessoa que leva boas novas. Então, o pastor da igreja é exatamente o ângelo, né? A pessoa que leva evangelho, que leva o evangelho. Então, essa coisa de que anjo da igreja vai fazer assado cozido, o anjo da igreja vai te tirar, vai te pôr, vai te colocar, é tudo balela, tá? É tudo essas estratégias de manipulação e de aprisionamento espiritual. Nesse contexto, sim, né? Num contexto que as pessoas querem fugir da membresia, querem fugir, querem prender as pessoas e ter mais clientes, talvez. Agora, já disse, meus irmãos, cobertura espiritual não tem embasamento bíblico. Essa coisa de anjo, sim, existe anjo da igreja, e o anjo da igreja é o pastor, tá? Então, até aqui nós conseguimos entender. Agora, paternidade espiritual, queridos e amados irmãos, sim, existe embasamento bíblico, existe princípio de paternidade espiritual. O que eu, e particularmente eu, nego na configuração, na vivência, no cumprimento disso, nesses princípios, dentro do contexto de várias igrejas, não só em Angola, é o mau uso disso, o abuso disso. É exatamente a nossa questão aqui. É o abuso da paternidade espiritual e que muito mais acontece, a bem da verdade, sejamos sinceros, no contexto das igrejas emergentes, das igrejas neopentecostais. E neopentecostalismo é um movimento. Ele está
por exemplo, um infortúnio, uma coisa, olha, ele perdeu a cobertura. Quer dizer, pessoas que querem usurpar o lugar de Deus. E quando nós falamos também de paternidade espiritual, existe ou não existe? Estamos a dizer que não existe no sentido do homem também usurpar a paternidade de Deus, que a Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Então, o ser pai na fé, Paulo chama a Timóteo de filho, mas ele diz filho. Aqui os dois pastores falaram de Filemão, de Onésimo, filho que gerou nas prisões. Nós falamos paternidade espiritual no sentido de que a fé é algo intangível e espiritual. Então, pai na fé, filho na fé, é aquele que você gera em Cristo, aquele que você alimenta com a palavra, sustenta, vai orando, assim como Paulo disse, que sentia novamente dor de parto pelos irmãos da Galácia, que estavam se desviando do verdadeiro ensinamento da sã doutrina para um evangelho que nem outro, disse Paulo. Então, nesse sentido, não existe esse pai espiritual que te introduz, por exemplo. E quando nós falamos de pai na fé, e Paulo vai dizer que gerou Onésimo, porque Onésimo não era crente e passa a ser crente por meio da pregação do evangelho de Paulo. Agora, o sentido que nós falamos em Angola é, o indivíduo já é crente, por exemplo, é de uma igreja tradicional ou de uma igreja pentecostal, mas ele quer entrar no profético, então vai adotar um pai, ou seja, ele vai ser introduzido no mundo do profético por esse indivíduo que supostamente agora vai ser o seu pai espiritual. E tudo aquilo que ele fizer no profético, ele tem que dar o mérito a esse pai dele. Da mesma forma que nós temos que dar o mérito a Deus, porque ele usurpou o lugar de Deus. É nesse sentido que eu queria dar aqui o meu contributo. Mas, como eu disse também no princípio, que muitas das vezes são usadas passagens bíblicas. E eu quero citar aqui, segundo o livro de Reis 3, 13 a 14, que diz o seguinte: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para que os entregar nas mãos de Moabita. E disse Eliseu: viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e te veria. Como eu disse, muitas das vezes os textos são feitos análise não exegética, mas exegese, introduz, ou seja, o indivíduo já está a defender a paternidade espiritual e a cobertura espiritual, e ele vai mostrar ao leigo um texto onde diz ao profeta de seu pai, profeta de sua mãe. Aí, então nós encontramos, de facto, existe profeta de alguém. Eu sou o teu profeta. Pastor Jordan, como é que as pessoas podem entender esse texto bíblico? Ok. Esse texto bíblico do capítulo 2, de segunda... Capítulo 3. É 3 ou 2? Segundo livro de Reis, 3, 13. 3, 13, né? Porque muitos é isso que o pastor Cianão que falou. Opa, aqui. perdão, eu estou errando. O pastor está certo. É o 2, mas tem ligação com o 13 também, do 3, porque fala disso. É o 2, 13, que diz: também levantou a capa de Elias e lhe caíra, e voltou e se parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Exatamente isso que nós precisamos entender. Bom, não é mal tentarmos construir uma teologia, um ensino, buscar embasamento bíblico. O que nós não podemos fazer é exatamente fazer essas distorções, essas alegorias. Bom, o que ajudaria muito no nosso contexto era a exposição da Escritura, as pregações expositivas ajudariam muito a entender exatamente os contextos de muitos versículos que são usados para reforçar alguma ideia, como pretexto, né? O capítulo 2 todo do livro de Segundas Reis, ela deve ser entendida na sua centralidade.
ela marca a transição de ministério, tá? A transição do término, da morte, mais ou menos, do ministério do Eliseu, do Elias, para a iniciação do profeta Eliseu. Bom, talvez isso, no outro dia, nós talvez possamos abordar, mas existiam as escolas de profeta, tá? E quando estamos a falar de profeta, não é profeta nesse sentido que hoje nós conhecemos e talvez no outro dia consigamos abordar. Então, nessas escolas de profeta, por exemplo, nesse episódio do capítulo 2, há 3 momentos em que o Eliseu segue Elias, não querendo deixar Elias, em 3 lugares, onde os alunos, os aprendizes de profeta, nesses 3 lugares, eles alertam o Eliseu dizendo, olha, o Elias vai ser levado hoje. Havia um relacionamento de muita proximidade entre Elias e Eliseu. Bom, podemos até dar, inclusive, um relacionamento de pai e filho, tá? Só que na cultura hebraica e israelita, existe o capítulo, acho que nós conseguimos ler no Deuteronômio, livro do Deuteronômio, capítulo 21, 17, né? Quando o pai estava prestes a morrer, ele deixava a herança nos filhos. Mas o filho primogênito recebia 2 vezes mais, o dobro, né? Aquilo que o Bambila, né, no último disco dele, ele lançou a dupla honra, né? A unção dobrada, que muitos dizem, né? Então, o pai dava 2 vezes mais para o primogênito. Então, nesse momento onde, aparentemente, o Elias estava sendo carregado e estava terminando o ministério, o pedido do Eliseu, como o filho primogênito de Elias, era de que ele queria o dobro, tá, do ministério dele. Então, alguém que está terminando o ministério e tem alguém que Deus está levantando, tá, nesse contexto. Então, aí sim, o Elias diz que pede tudo que você pedisse será concedido, e foi concedido a ele. Então, eu não sei em que ponto especificamente talvez sustentam essa coisa de cobertura espiritual. Na verdade, não há um momento de cobertura espiritual lá. Há uma sucessão de profetas, né? Agora, o Eliseu, você vê que ele se torna um profeta de Israel. Ali, ele agora é que começa a bagunçar a Samaria, tal, tudo aquilo, né? Ele torna-se agora o pastor. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui, tentar linkar com aquilo que tem acontecido no nosso contexto. Bom, geralmente nós vimos pessoas que acabam acolhendo os pais espirituais desse jeito mesmo. Isso no ministério, talvez profético ou apostólico, não sei como é que se chama isso. Mas vamos ver um profetazinho, isso já está acontecendo também nacionalmente. Ok, temos um rapaz aí do Zango, tá? Ele abre uma comunidade, aí vai conversar com... Bom, eu vou mencionar o nome, eu não tenho nenhum problema, eu amo os irmãos, vai conversar com o pastor Antônio, vai conversar com o pastor Rosário, vai conversar com o Tony Calado, e aí faz a foto, não sei se é que, aí adota a bandeira dele, né? Ou a igreja dele. Aí abre a coisa e ele adota o Tony Calado como pai espiritual, como profeta dele. E aí ele começa a trabalhar na unção do Tony Calado ou na unção do tal. É o que aconteceu com o
usada para defender que não, ele clamou a cobertura. Não. Onde está o Senhor? Ele clamou o Senhor. Agora, por que o Deus de Elias? Porque eles estavam numa época em que o sagrado não era mais respeitado, ok? Em que Acabe trouxe vários deuses sobre Israel, ok? Em que Jezabel incentivou a construção de altares, vários altares sobre Israel. Então, Elias precisa especificar que Deus é esse que ele clama. Por isso que ele diz, onde está o Senhor? Agora vai especificar o Deus de Elias, porque existem vários outros deuses que foram levantados sobre Israel. Ok? Então, é muito importante salientar isso. Agora, no episódio de Naamã, okay, onde está Eliseu e Geazi, é muito importante lembrar que o profeta não recebe os bens, ok? Por convicção divina. Ok? Por convicção divina. Porque você percebe que eles agiam segundo a convicção, a orientação divina. Por exemplo, se Deus falasse para Eliseu receber os bens de Naamã, Eliseu teria recebido os bens de Naamã. Okay? Então, ele não recebe por orientação divina. Agora, quando Geazi vai atrás do profeta para receber os bens, ele não desobedece só o profeta, ele desobedece a Deus. Esse é o problema. E o profeta, ele estava... por isso que nós falamos da antiga aliança. Okay? Porque os profetas, eles estavam ali como representantes de Deus. Como essa figura máxima. Então, é como se desobedecendo a ordem aquilo que Eliseu fez, Geazi estava desobedecendo diretamente a Deus. Como o caso de Ananias e Safira. Como o caso de Ananias e Safira. Só que agora você percebe que no Novo Testamento, okay, o autor de Hebreus, ele já coloca Jesus no lugar de todos esses profetas. Okay? Jesus está nesse lugar. Então, é a ele que nós devemos obediência, é a ele que nós devemos honrar, okay? É a ele que nós devemos ouvir. Okay? Se há alguma coisa que vai ser manifestada contra nós, vem da parte do próprio Cristo. Então, alguma pessoa que quiser sair de uma igreja, por exemplo, o crente é livre para ir numa igreja que ele se sinta bem, né? Mas crente que está em igrejas tem medo, ele tem medo de sair para não lhe acontecer alguma coisa, um desastre, um acidente, uma coisa desagradável. Olha, pode sair à vontade. Pastor Sianuca, eu vou dizer uma coisa muito importante. Se as pessoas estão sendo abusadas em um lugar, elas têm que sair. Okay? Se elas não são respeitadas nesse lugar, elas são livres de sair desse lugar. Ok? Uma das coisas, um dos textos muito interessantes, eu acho que era bom você desligar o vosso microfone. Okay? Uma das coisas muito interessantes que é escrita aqui no livro de Timóteo, né, que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, né, que é a palavra muito usada, que o servo de Deus merece dupla honra, servo de Deus merece dupla honra, ok? Quando Paulo ele usa esse termo de dupla honra, vem acompanhado com presbíteros que lideram bem. Ok? Antes dele falar de dupla honra, ele fala de presbíteros que lideram bem. Quer dizer que os presbíteros que lideram bem, esses sim são dignos de dupla honra. E eu vou escandalizar aqui os irmãos com a questão da dupla honra. A palavra honra aqui no grego dá a ideia de remuneração financeira. Ok? A palavra aqui de honra no grego dá a ideia de remuneração, dinheiro, ok? Quer dizer que a Bíblia, o apóstolo Paulo concorda que aqueles que lideram bem a igreja, que eles são dignos de receber um bom salário, ok? E isso não tem a ver com dupla honra, significa você se jogar nos pés do pastor, você aguentar abuso da parte do pastor, porque você tem que dar dupla honra no pastor, o pastor está passando, você tem que se estender no chão, o pastor passar por cima de você, não tem a ver com isso, ok? O apóstolo Paulo está falando sobre remuneração, o camarada é um bom líder, ok? Lidera bem a igreja do Senhor, então para que ele continue a fazer esse trabalho com excelência e continue, ok, sem preocupações, então ele deve ser bem remunerado, ok? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, ok?
Então, essas pessoas devem ser bem remuneradas. Agora, existem lugares em que os presbíteros não lideram bem a igreja? Existem. E essas coisas podem incentivar as pessoas a não permanecer nessas igrejas. Ok? Porque ninguém quer ficar num lugar onde o pastor é um mau gestor. Onde a igreja está há mais de 30 anos e não tem cadeiras, não tem som. Okay? Onde a igreja está há mais de 40 anos, mas não tá bem estruturada. Você não pode dizer que durante 40 anos as pessoas não deram oferta, não deram dízimo. Então, as pessoas não são obrigadas a permanecer nesse lugar. Não, então tem que permanecer aqui, porque uma certa maldição vai me acompanhar se eu sair daqui. Não existe isso, ok? Você pode, eu incentivo você a fazer alguma coisa por essa igreja, a insistir, fazer alguma coisa, tente mudar a realidade do lugar onde você está, você tem que fazer realmente isso, mas se você sente que não dá mais, você sente que não dá para continuar lá, você é livre de escolher. Não há nenhuma maldição que vai andar atrás de você porque você escolheu sair daquele lugar. Não, você é livre, ok? Se o Espírito de Deus te convence, te diz que sai, vai no lugar onde você se sinta bem, onde você receba bem a palavra. E eu vou dizer uma coisa que está acontecendo hoje aqui no Brasil, aqui, e o pastor Jota sabe disso. As igrejas batistas estão a receber muita gente das Assembleias de Deus. E aqui na cidade onde eu moro, está lotado as igrejas batistas com membros das Assembleias de Deus. Sabe por quê? As pessoas têm sede da palavra, daquele ensino, da pregação expositiva, ok? As pessoas estão cansadas daquela manobra no culto, daquele blá 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 no culto, o pastor vem no culto e ameaça as pessoas. Então, muitas pessoas estão a sair das Assembleias de Deus, estão indo para as igrejas batistas, ok? E ninguém está sendo amaldiçoado. Muito pelo contrário, estão a prosperar, ok? Continuam a servir a Deus lá onde estão, ok? É muito importante sabermos que a aliança reina no nosso meio. Qual é a aliança onde nós estamos, ok? Por isso que muitos pastores não gostam de ensinar isso, porque se eles ensinarem às pessoas qual é a aliança, ok, que é regente nos nossos dias, as pessoas não vão cair mais nessas coisas. Porque existem certas práticas, são práticas do Antigo Testamento. São práticas que não têm embasamento bíblico na Nova Aliança, no Novo Testamento. Okay? Se as pessoas descobriram que essa coisa aqui não pode ser praticada na Nova Aliança, elas simplesmente não vão fazer. Então, por isso que há essa dificuldade de ensinar as pessoas sobre o que é a Nova Aliança, o que é a Antiga Aliança. Há essa dificuldade. Então, eu falo assim, na minha concepção, o pai espiritual é aquele que se preocupa com a vida espiritual, que se preocupa com a saúde física, que se preocupa com a saúde psicológica, ok? O pai espiritual é muito mais do que ficar ali e dar ordens e falar para alguma coisa. Não, o pai espiritual, ele preocupa-se mais com o filho do que com ele mesmo, ok? Por isso que eu dou sempre o exemplo de Paulo e Timóteo, ok? Paulo está no final da sua vida, está na cadeia, ok? A idade avançada, o apóstolo Paulo está numa situação difícil, numa masmorra, o apóstolo Paulo está numa situação difícil, ok? O apóstolo Paulo deveria se preocupar com a sua vida, mas não, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo está preocupado com a vida de Timóteo. Okay? E quando ele manda a carta, por exemplo, a segunda carta que ele manda a Timóteo, okay? O apóstolo Paulo não se apresenta como um super-herói, ele não se apresenta como o maior, ele não se apresenta como alguém que está acima de Timóteo, muito pelo contrário, ele se apresenta como servo de Jesus, okay? Para que Timóteo saiba exatamente qual é o lugar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é servo de Jesus, okay? E ele considera Timóteo também servo. Por quê? Porque ele diz assim, ele fala assim, acho que no versículo 3 ou 2, que ele fala assim, a graça, misericórdia e a paz do nosso Senhor. Não do meu Senhor, do nosso Senhor, ok? Eu e você, Timóteo, temos um Senhor. Apesar de que eu posso ter te gerado em Cristo Jesus, mas eu não sou o seu Senhor. Temos um Senhor, ok? E desse Senhor do qual você recebeu graça, que você recebeu algo que você não merecia, é desse Senhor que você recebeu misericórdia, você deixou de receber aquilo que você merecia, e desse Senhor que você recebeu paz, agora você pode ficar tranquilo, é desse Senhor. E olha o que o apóstolo Paulo vai falar para ele, olha, e eu oro por você, eu lembro-me de você em minhas orações, dia e noite, ok? Quer dizer, além de ser um incentivo à oração de um velho que está na cadeia, okay, que está a passar por situações difíceis, mas ainda assim ora dia e noite, além de ser um incentivo para a oração,
é, é um exemplo, ok, de liderança. Okay? Não, eu não estou preocupado comigo, Timóteo. Eu estou preocupado com você. Porque eu estou preocupado com o caminhar da obra de Deus. Eu estou preocupado com o avanço da obra de Deus. Estou preocupado com a sua timidez. Ok? Estou preocupado com a sua juventude. Ok? Também estou preocupado com seus problemas no estômago. Ok? Com a sua doença. Estou preocupado com
si. Bruxaria, feitiçaria, falso, ou é uma obra de Deus cujos teólogos e pastores carnais da letra não entendem o mover de Deus e blasfemam? Vai ser amanhã. Bem, eu estou aqui a última passagem de hoje, Hebreus 13:17, que diz o seguinte: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Bem, o que eu noto aqui, e a minha pergunta não é nessa: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecer o quê? Recentemente vazou aí um vídeo de supostos profetas que fazem muitas coisas erradas com meninas e com próprios meninos também, os seus crentes, mas afinal de contas, o que é que o membro deve obedecer ao seu pastor? Está relacionado à obediência do ensino da palavra de Deus que ele transmite para mim, ou devo eu obedecer